O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, cumprimentando ao senhor Afonso e a senhora Dalva, que completam 44 anos de casamento. Que Deus abençoe e guarde a vocês. Caríssimos, caríssimas, ouvi a tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Versículo 10b do capítulo 3 do livro do Gênesis, o livro das origens. O livro que busca dar um sentido ao começo de tudo. Logo no capítulo 3, essa frase aparentemente tão deslocada, e talvez tão sem sentido e ignorada muitas vezes, parece não ter sentido algum. Mas permitam-me. Fiquei com medo porque estava nu. Gostaria de trazer uma imagem de alguns filmes, ou mesmo do cotidiano, que poderão dar exemplo bem concreto do que essa pequena expressão significa. Quando nós encontramos alguém, ou convivemos com alguém que nos conhece muito bem, e que, por exemplo, após 44 anos de vida matrimonial, as pessoas sabem identificar até quando a pessoa está suspirando por raiva, por cansaço ou por outras coisas. Quando nós escutamos uma pessoa falar mal de outra, por exemplo. Só escutamos isso. E aí então, aquela pessoa que cotidianamente ou sempre fala mal de alguém, vira e se encontra na nossa frente com aquela pessoa de quem geralmente ela fala mal,
e a gente vê aquela reação assim que não é comum. Ninguém nunca viu isso. Fulano, que bom te ver. E aquela pessoa que sabe o que nós já falamos de não sei quem, só faz aquele olhar para a gente assim. E aí a gente pode até manter o sorriso, mas lá dentro a gente se lembra, ele sabe. E a gente se sente completamente despido, envergonhado, nu. Porque geralmente esse tipo de reação venha também acompanhada de uma frase que nós, como que fulano é falso. Também isso eu tenho certeza absoluta que vocês nunca viram isso acontecer. Não é verdade? Nunca. Esse estar nu é muito mais do que simplesmente estar com suas partes pudicas, suas intimidades expostas. Este estar nu significa, você que me conhece tanto e sabe exatamente quem eu sou, como eu me comporto, eu não podia me colocar na sua frente a partir da consciência do que eu fiz e vivi de errado. Eu não posso me colocar na sua frente sem um mínimo de vergonha. Não é o fato de estar nu diante de alguém, pelado. É o fato daquilo que nós vemos como nossas incoerências ou aquilo que queremos deixar escondido se torna público. É mais do que um nude vazado. Aqui essa expressão. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Ela toca em algo que é tão profundo e tão importante, que é o que nós hoje celebramos. Diante de algumas circunstâncias, quando somos chamados a fazer um determinado trabalho, me lembro quando chamava algumas pessoas para serem ministros extraordinários da Sagrada Comunhão nas comunidades por onde passei. Algumas pessoas, e eu gosto muito de fazer um caminho, eu acredito nesse caminho em que nós observamos as pessoas que se sentam nas nossas comunidades, vão nos ajudando, aquelas que ficam mais no cantão, que ninguém dá muita atenção, porque nós temos as estrelas, mas poucas vezes nós olhamos a constelação. E olhar para aquelas pessoas que estão nos cantos e de vez em quando vou observando, vou procurando saber, porque quem procura acha, aonde se bate encontra. E descobrindo pessoas muito valorosas, virar e dizer assim, gostaria de convidá-lo para determinada tarefa, para determinada missão muito específica, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro leitor e por aí vai. A pessoa fala, mas eu não posso. Eu não posso porque eu tenho isso, 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 tudo quanto defeito. Em alguns casos, fala-se de coisas muito íntimas. Muito íntimas. E então você escuta, e aquela pessoa tende a se retrair. Não porque ela não queira fazer, ao contrário de muitos. É porque ela não se sente digna. Quando alguém nos pede um trabalho, quando nos pede uma ajuda, e vemos, eu não tenho condições de fazer isso, ou achamos que não temos condições. Isso é se esconder. Se esconder a partir de uma consciência onde eu não sou digno de exercer determinada função. E existem muitos nas nossas comunidades, existem muitos na igreja, existem muitos na vida, que acham que não podem se aproximar da vida comunitária, de estar na igreja, de ser igreja, porque podem ter inúmeras circunstâncias. Agora aqui, no livro do Gênesis, apresenta-se uma cena que é muito palpável. Adão sabe o que fez. Ele fez uma escolha errada. Ele optou equivocadamente, por qualquer que sejam as influências, mas ele escolheu o pior caminho. Daí então,
Com essa consciência, ele não consegue olhar para o seu Senhor e não consegue continuar a dizer sim. Primeiro, para um olhar que nos chama, para um olhar que nos reconhece. Quando é que desviamos o olhar de alguém? Não é porque nossa consciência, em primeiro lugar, tem um peso? Bom, aí está um paralelo muito significativo que quero apresentar. Adão, Eva, o primeiro homem no relato das origens, é alguém que tem um motivo para se esconder e uma dificuldade de dizer, sim, eu quero estar contigo. Em Lucas, nós vemos uma outra cena, aonde alguém pode inclusive olhar para a sua inúmera e imensa limitação. Maria, mãe de Deus e nosso Senhor. Mas ela não coloca, em primeiro lugar, o empecilho, porque a presença do anjo e a forma com que o discurso se desenrola não dá a entender que ela tenta se esconder. Muito pelo contrário, as perguntas são muito íntimas e diretas. Como isso acontecerá? Porque eu não conheço homem algum. Como é possível isso? Percebamos que aqui nesse relato e nessa expressão não está um fechamento, ao contrário do que acontece em Gênesis. Eu me escondi. Aqui eu me abro e me exponho. Como é possível? Eu falo me abro e me exponho, referindo-se à bem-aventurada Mãe de Deus, mas ela é também um exemplo e aquilo que cada um de nós pode ser. Não precisamos nos fechar a Deus olhando para todas as nossas limitações. Nós podemos e fica o convite, abramo-nos àquele que antes de olhar os inúmeros empecilhos que poderiam limitar a nossa convivência com Ele, como superados. Olhemos para Ele não com receio, mas com a tranquilidade da seguinte noção: ainda que eu tenha inúmeras incoerências, o que conta não são essas incoerências, é o que eu valho e o que eu significo. Não é assim que acontece em nossas casas com filhos? Não é assim que acontece com amores? Não é assim que acontece nas nossas relações todas? Porque perfeitos nenhum de nós é ou será. Mas nós sabemos muito bem que aqueles que estão e nos amam não é porque somos perfeitos, é pelo valor que nós carregamos. E no que hoje nós celebramos é só para dizer se existia algum empecilho para chegarmos a Deus. Só permanece um único, e não é da parte dele, é nosso. É de termos a coragem de olhar para ele confiando. O Senhor me quer contigo, então me ajude a permanecer conhecendo o seu imenso amor, a dar uma resposta cotidiana, a todo minuto. Se quisermos encontrar inúmeros motivos para não estarmos em Deus, com Deus e servindo-o, não precisa fazer muito esforço. Procure agora. Tenho certeza que você o encontrará. Agora, você já pensou nos inúmeros motivos que ele tem para te querer com ele? Talvez eles sejam mais significativos. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a acolher a graça primeira que Deus nos oferece. O de nos buscar até quando nosso olhar se desvia dele. Não nos escondamos.
Quem se esconde, geralmente se perde. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,